Calendário dos aniversariantes, março 2026. Março é o terceiro mês do calendário gregoriano. Possui 31 dias e é um mês de transição sazonal entre o verão e o outono, aqui no Brasil, e o inverno e a primavera no hemisfério norte. Originado do latim Martius, o nome é uma homenagem a Marte, o deus romano da guerra. A Igreja Católica dedica o mês de março em devoção especial a São José. A quarta-feira de cinzas ocorre entre 4 de fevereiro e 10 de março em ano não bissexto, ou 5 de fevereiro e 10 de março em ano bissexto. A Páscoa cai em algum domingo entre 22 de março e 25 de abril. Não há feriados fixos em março. Neste mês, temos datas importantes de conscientização. Março Lilás, de prevenção do câncer de colo de útero. Março Amarelo, de conscientização sobre a endometriose. Março Azul Marinho, preventivo para câncer de colo retal. Comemoramos em março o Dia Internacional da Mulher no dia 8, o Dia Mundial da Poesia no dia 21 e o Dia Internacional da Água no dia 22. A história é longa, mas vou contar só um pedacinho. A ideia de criar o Dia das Mulheres surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas feministas por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito a voto. À esquerda na foto, Copenhague, em 1910, o 8º Congresso Internacional Socialista. À frente da imagem, as mulheres Alessandra Kollontai, russa, e Clara Zetkin, alemã, que aparecerão também em fotos individuais. Dia instituído pela Unesco em 1999 durante sua 30ª Conferência Geral em Paris, tendo como objetivo reconhecer os movimentos poéticos nacionais e internacionais, valorizando a poesia como forma de arte milenar e expressão de identidade cultural, bem como destacar o papel da poesia no fortalecimento do intercâmbio cultural e como forma de promover a paz. Daí, uma poesia do Drummond. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia desse momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Foi instituído pela ONU em 22 de março de 1992 e visa a conscientização da população a respeito dessa substância essencial para a vida no planeta. Curiosidades sobre o mês de março. As pedras que simbolizam março, 2, a água marinha e a bloodstone. Março está associado à flor narciso, principalmente porque é uma das primeiras flores a desabrochar no final do inverno e início da primavera no hemisfério norte.
tornando-se um símbolo universal de renascimento, novos começos e esperança. Regina, de que signo você é? Sou de peixes. E daí? Por quê? Ah, então é por isso que blá, blá, blá. Mas o que diz a astrologia sobre Março? Para mim, a astrologia não é muito precisa em caracterizar pessoas desse ou daquele signo. Mas como pisciana, às vezes dou uma olhadinha e posso afirmar que alguma coisa tem sentido. Os signos do zodíaco para março são Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março, e Áries, de 21 de março a 19 de abril. Vamos conferir o que possa ter algum sentido a você, pisciano, ou a você, ariano. O desafio deste signo é colocar os pés no chão, já que são mais sensitivos do que racionais. Não para aprisionar a mente à realidade dos outros, mas para que o inconsciente possa se manifestar, deixando a intuição guiar seus passos. Tem imaginação fértil e sonham com facilidade, dormindo ou acordados. Sua capacidade de compreender as emoções alheias é incomparável, o que fazem deles excelentes ouvintes e conselheiros. Os arianos são pessoas curiosas e estão sempre em busca de conhecimento, adoram o desafio e fazem de tudo para superar os próprios limites. Decididas e ágeis, as pessoas de Áries costumam focar no que realmente desejam e não perdem tempo com dúvidas. Têm sempre muitas ideias e costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas precisam exercitar a paciência. Áries, simbolizado pelo carneiro, que usa os chifres para lutar e abrir caminhos, representa coragem, agressividade e liderança. Na mitologia grega, a flor narciso tem o nome científico Narcissus. Está ligada ao mito grego do jovem Narciso. Segundo a lenda, se apaixonou pelo seu próprio reflexo e definhou, dando lugar à flor que se inclina em direção à água, o seu reflexo. Este ano, eu vou contar uma história minha em cada um dos grupos, como fiz em 2025. Quero comentar com vocês sobre a flor de março, o narciso e o mito de Narciso. Interessei-me por fazê-lo depois de ler um poema escrito por um aniversariante de março, do dia 30, o poeta, jornalista e tradutor amazonense de Barreirinha, o Tiago de Mello. Ele escreveu, em 1952, um livro de poemas de nome Narciso Cego. O mito de Narciso, oriundo da mitologia grega e popularizado por Ovídio, narra a história de um jovem de extrema beleza, filho do deus rio Céfiso e da ninfa Liríope, famoso por seu orgulho, arrogância e desprezo por pretendentes, tanto homens como mulheres. Amaldiçoado após rejeitar a ninfa Eco, Narciso apaixonou-se pelo próprio reflexo em um lago, morrendo de inanição por não conseguir possuir a sua imagem. Refletindo por um momento sobre essa história, e parece ser razoável afirmar que estamos vendo e vivendo, de alguns anos para cá,
com a intensidade do uso de redes sociais, um surto de narcisos, tanto homens como mulheres, que fazem do celular o seu espelho mais brilhante. Realidade é essa que cresce exponencialmente. Uma exposição desesperada por mostrar felicidade, beleza, sofisticação, amigos e suas sucessivas conquistas, lançando mão dos mais variados recursos, inclusive aplicativos no telefone, para mostrar para si mesmos e para um público diversificado uma imagem artificial e montada de caras e bocas, cabelos, trajes, calçados de duvidosa qualidade, mas que passados pelas lentes especializadas tornam-se preciosidades. Estar ou sair de narciso por aí tem um preço, que pode gerar seguidores mil ou um drástico cancelamento, como se diz nas redes sociais. Você nunca pode errar no look, que a galera cai matando, escrachando para valer. Se o narciso se olha na tela do celular e registra qualquer aspecto que sem querer foi descuidado de sua aparência, é prontamente descartado. A falta de empatia, o senso de superioridade, a busca incessante por grandeza, associada a uma preocupação excessiva por admiração numa única pessoa, são traços de uma personalidade narcísica. Você já ouviu falar disso? Os narcisos das redes sociais, mesmo que em grau mais leve, estão sempre procurando agradar o olhar do outro, porque bem lá no fundo têm autoestima baixa, se sentem inferiores, mal amados e até muitas vezes fracassados. Pense sobre isso quando for olhar a sua página no Facebook ou o seu canal do Instagram e depois comente comigo. O poema de Tiago de Mello, Narciso Cego, fala de um narciso às avessas, explorando a autodescoberta e a identidade através de metáforas de distanciamento e isolamento, numa viagem para dentro de si mesmo. Então, a gente precisa ir com calma para poder entender esse narciso diferente do que ouvimos dizer ou lemos a respeito. Agora o poema. Narciso cego, tudo que de mim se perde acrescenta-se ao que sou, contudo me desconheço, pelas minhas cercanias passeio, não me frequento, por sobre a fonte erma e esquiva flutua-me íntegra a face, mas nunca me vejo e sigo com face mal disfarçada. Oh, que amargo é o não poder rosto a rosto contemplar aquilo que ignoto sou, distinguir até que ponto sou eu mesmo que me levo, ou se o nume irrevelável que para ser vem morar comigo dentro de mim, mas me abandona se rolo pelos declives do mundo. Desfaço-me do que sonho, faço-me sonho de alguém oculto. Talvez um Deus sonhe comigo, cobice o que eu guardo e nunca usei. Cego assim, não me decifro, e o imaginar-se sonhado não me completa. A ganância de ser-me inteiro prossegue, e pairo, pânico mudo, entre o sonho e o sonhador.
Oi, Rê. Qual é mesmo o tema? Ah, Narciso. Não, eu narcisista? Não, não. Todo mundo nega sempre, né? Só porque eu estou gostando de me ver no espelho e meus cabelos prateados? Narciso? Eu? Narcisista? Que bom, meus cabelos ficaram prateados. Depois de tanta loucura, correria, besteira, cheguei até aqui. Além? Não sei. Meus cabelos prateados são o resultado de ações, às vezes bem e corretamente interpretadas. Outras, nem tanto. São justificativas de êxitos e insucessos. Ficaram bonitos, concorda, vá? Resultado de um aprendizado muitas vezes prazeroso, outros nem tanto, porque disse-me muitas vezes não, com contrária vontade, mas era o preço do momento e do objetivo maior. Muitos não entenderiam assim, mas foi assim que cheguei até aqui. Não importa o que achem ou pensem. Estou bonito, diz que concorda. Gostaria de ser um exemplo espiritual, religioso, material, econômico, social e cultural. Mas sou o que sou, sem me preocupar com aquilo que não ouço, opiniões alheias. Enfim, esse sou eu. Nesta data festiva ou em outras também. Narciso? Eu? Cadê meu espelho? Sabe, Rê, e signos? Isso não existe, ninguém adivinha, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos ou 1 minuto, ninguém sabe. Então, negativo, eu não acredito nisso não. Esse negócio dessas redes sociais é uma loucura. Eu pouco escrevo, pouco participo. Mando bom dia, manda um bom dia para mim, eu respondo. Olho as fotos, nem sempre agradam, mas não dou palpite, dificilmente palpitei alguma coisa. Sei lá, tá muito bagunçado. O povo tá assim, sabe, na realidade desorientado, não tem o que fazer, escreve um monte de besteira, um monte de abobrinha. Então, sei lá, não é muito convencido. Eu só tenho mesmo o WhatsApp, ou melhor, apareceu o Instagram, esse palavrão aí. Mas eu dificilmente eu participo, muito menos, não me agrada. Tudo que a gente vê diz que vai complicar, responde, você fala alguma coisa, diz que vai dar problema, então é melhor a gente não falar, tá bom? Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Beijo, minha linda, amo vocês, saudades muitas. Sou Aureliano Biacarelli, meu texto fala dos narcisos digitais e do mapa astral. Meu signo é de peixes.
Não sou do tipo que vive ligado nas redes sociais, nem sigo chamados influencers do dia a dia, muito menos tenho seguidores digitais. Não sou indiferente a esse fenômeno que ocorre a meu lado, numa velocidade muito maior do que posso acompanhar. Olhando de fora, confesso que me preocupa o avanço dessa onda que cresce aparentemente sem freios e sem regulação. Muitos influencers ganham poder e atraem tantos fãs tão rapidamente que passam a se portar como senhores de determinadas causas ou determinadas ideias. Os especialistas alertam que o fenômeno dos influenciadores em plataformas como Instagram e TikTok cria uma perigosa ilusão de poder. Ao se apresentarem como paladinos de causas nobres, como defesa dos animais e ativismo ambiental, muitos ocultam uma fragilidade intelectual ou, pior, uma estratégia puramente comercial. Cheio de poderes e sem uma legislação clara ou filtros éticos, os influencers se transformam em super-narcisos, tornando-se modelos de uma geração de adolescentes que, em vez de aspirar à cidadania plena, sonham em reproduzir o mesmo vazio estético e financeiro dos seus influenciadores. O termo narciso digital ilustra como riqueza esses indivíduos que, sob o brilho dos milhões de seguidores, confundem a própria imagem com a importância das causas que dizem defender. Nas redes sociais, os narcisos digitais seriam os influenciadores que atribuem a si próprios tantos poderes e tantas belezas que se sentem senhores de seus seguidores. Nessas redes, o conceito de liderança foi substituído pelo de influência. Os especialistas alertam que muitos desses influencers operam em um vácuo ético onde a curtida vale mais que a verdade histórica ou científica. Tenho mais medo dos militantes das redes sociais que das previsões dos horóscopos. Não vou dizer que não me importo totalmente com a previsão dos signos, mas o fenômeno das redes sociais me preocupa mais. Não sou de procurar pelos signos nos jornais e revistas, mas não deixo de consultá-los se eles aparecem na minha frente em alguma publicação. Também não vou dizer que acredito no que leio, mas confesso que gosto do meu signo, que aliás é o de Peixes. No signo de Peixes há sempre uma promessa de que coisas boas acontecerão, mesmo que antes sejam anunciadas algumas dificuldades. Quem é de Peixes tem o conforto de estar sempre protegido por um signo generoso e sonhador. Dizem que os piscianos vivem com a cabeça na lua. Na verdade, é boa desculpa para justificar tarefas esquecidas ou mesmo compromissos deixados para trás. O fato é que, acreditando ou não no mapa astrológico do céu, sempre que posso dou uma olhada. Pelo menos no signo de Peixes. Eu mesmo tive uma experiência divertida com os signos no início de minha profissão como jornalista, em uma cidade do interior. Durante alguns meses fui responsável pelo horóscopo que o jornal publicava nos finais de semana. Depois de informar a posição do Sol, a posição da Lua e dos planetas, que eu copiava de outras publicações, eu ficava à vontade para prever o que aconteceria para cada um dos signos durante a semana que estava para começar. Só tinha uma regra que eu seguia à risca. O horóscopo não podia desanimar ninguém. Pelo contrário, mesmo que anunciasse uma semana cheia de contratempos, era obrigatório terminar com uma previsão animada. Eu acho que as pessoas, de modo geral, não vivem o que postam. Elas são frágeis na sua identidade e querem parecer o que não são. E muitas querem mais mostrar do que viver o momento. Muitas vezes a preocupação de uma pessoa é mais ver quantos looks ela vai receber do que curtir a viagem, por exemplo, que ela está fazendo. Poucas vezes realmente é algo genuíno. A pessoa realmente quer dividir, compartilhar ou dar uma dica para alguém. Quando na maioria das vezes é ostentação, não concordo. Como também é muita exposição do estilo de vida da pessoa, com dinheiro, exposição das crianças e querem se mostrar na internet. Não acho que seja simplesmente narcisismo. O que acontece hoje é mais uma comparação do que uma questão narcisista. É olhar na rede social do outro e achar sempre que eu não sou capaz de fazer ou obter tudo o que o outro tem.
Por isso, acho que é mais uma questão de comparação do que narcisismo. Não por isso, eu acho que não exista narcisismo na internet, mas eu continuo preferindo acreditar que é mais uma questão de comparação para se autoafirmar na sua vida, né? Então, finalizando, eu acho que as pessoas querem mostrar o que elas não vivem, e disso eu não gosto. Sobre a questão de psicologia, eu acredito, acima de tudo, que as características que eu tenho, como fui criada, foi por um propósito. Existem mais pessoas parecidas comigo na época em que eu nasci? Pode ser, mas acredito que minhas características pessoais foram definidas por Deus para que eu pudesse fazer algo que Ele me destinou a fazer. Agora, dizer que acredito que os astros influenciam em como vou ganhar dinheiro, se vou ficar feliz, ou se estou bem ou não, se vou acordar bem ou não, eu tiraria toda a minha responsabilidade, minha autorresponsabilidade, o meu protagonismo. Acordar e ver que não estou bem, né? E decidir que eu quero mudar, porque esse dia é um presente e quero fazer esse dia um dia feliz. A protagonista da minha vida está comigo. Então, essa é a minha responsabilidade, a minha vida. Às vezes, eu só preciso de uma oração, do favor de Deus, para mudar as situações junto com a minha ação. Então, mais que os astros, eu acredito que existe Deus. E na minha relação com Ele, na minha oração, disposição e capacidade que Ele deu para fazer o que eu preciso e conquistar o que eu preciso. Achei bastante oportuno esse comparativo do mito de Narciso com a forma com que as pessoas vêm se expondo nas redes sociais. Compartilham suas vidas, apresentando imagens perfeitas, sempre em busca de aprovação, podendo levar a uma falta de controle e até a obsessão. Eu faço uso das redes sociais de forma controlada, mantendo contatos saudáveis com amigos e familiares, trocando imagens, procurando novas formas de conhecimento. Agora, falando sobre signos, até me identifico com algumas características de Áries, como por exemplo, determinação, honestidade, mas não acredito que tenha influência no meu jeito de ser. Regina, quanto às suas perguntas, o que eu posso responder é o seguinte. Quanto às redes sociais, a única coisa que eu gosto e utilizo são as pessoas que trabalham com artesanato, assim como eu. Mas quanto aos signos, a influência dos astros, do sol, sobre os nascimentos, a numerologia, não acredito. Sou evangélica e para mim a minha crença e fé são somente para o nosso Deus. Espero que eu tenha respondido às suas perguntas. Um grande abraço.
Quando eu era pequena, eu lembro de ter visto várias fotinhos, até junto com um companheirinho meu, um amiguinho, filho de um tenente, quando meu pai servia lá em Coimbra, Forte de Coimbra, divisa do Paraguai, Paraguai, Uruguai. E eu era muito pequena. Eu lembro que maior, quando eu via os cachinhos, eu falava para minha mãe: nossa, mãe, como que você fazia isso no meu cabelo? Por isso que ele é crespo, por isso que ele é todo ondulado. E a minha mãe ria e falava: pois é, né? E eu judiei de vocês com esses cachinhos, mas eu achava tão lindo, filha. E fazia no seu cabelinho e da sua irmã, Janete, né? E você chorava muito, porque diz que doía e porque fazia nozinhos no cabelo, mas era muito bonitinho os cabelos de vocês. Demorava horas, bom tempo fazendo seus cachos e o da sua irmã. Mas segundo a minha mãe, era lindo, né? Em relação ao Narciso, né, ao mito de Narciso, eu penso que nas relações sociais sempre acontecem, né, aquelas questões de ego, as pessoas quando se encontram, né, às vezes elas procuram mostrar algo sempre além do que são, né? Algumas pessoas. E eu acho que as redes sociais vieram a colaborar com o aumento disso, né? Eu acho que essa facilidade que a gente tem hoje em dia de postar fotos, vídeos, essa tecnologia, ela tem facilitado a exposição, tanto para o bem como para o mal, né? Existe uma tendência a ninguém mostrar o que tem de angústia, que todo mundo tem, problemas, né? Então tem uma tendência forte sempre do positivo, e muitas vezes isso é uma máscara, né? Na minha opinião. Porque até contribui com que as relações sejam superficiais, né? Então você realmente só conta o que te aflige de fato para as pessoas mais próximas e evitando a exposição. Em relação a horóscopo e signo, são simbologias, né, que a humanidade construiu tentando entender o mundo, é o que eu acho. O homem sempre observando todo da natureza e tentando definir, né, o mundo e nele as pessoas. Eu não tenho crédito nisso porque eu tenho pessoas que têm data de nascimento próxima a minha e tenho que tem no mesmo dia, né, Regina? E é claro que não somos idênticos, né, se assim fosse. Mas é o horário que nasceu, então assim, a vida é que formata a gente, né? As nossas famílias, as nossas vivências, e a gente vai mudando com o tempo, porque as relações vão mudando e a gente vai aprendendo, né? De diversas formas. Essa é a minha opinião, Regina. Desculpe se está muito simples. Um beijo.
acho um exagero, assim, uma coisa tão absurda a exposição das pessoas nas redes sociais. Todo mundo fica sabendo o que você come, o que você faz, aonde você vai. E outra, sempre de um lado muito positivo. Eu penso assim, tudo é festa. E isso é um perigo, até porque as pessoas podem acreditar que realmente tudo é festa, né? Ou dá uma depressão aí quando você vê que nem tudo é festa, né? Mas eu acho um exagero, acho perigoso, acho que está virando um hábito, né? Um hábito perigoso mesmo, essa exposição exacerbada. Agora, quanto aos signos, a influência dos signos nas pessoas, eu tenho uma visão um pouco cética. Eu já passei dos 70 e sempre vivi sem nem saber o que era ascendente, nunca me preocupei com isso. Mas eu sou aberta. Os bate-papo assim, né, nas conversas informais, eu vejo que o meu signo, por exemplo, de Áries, né, eu me encontro em muitas das brincadeiras quando a gente fala que o ariano é teimoso, é impulsivo, é determinado, é dono da verdade. Então, às vezes, eu penso assim que o meu signo me judia, porque todas essas coisas que dizem sobre o signo de Áries, eu me encontro, ou pelo menos quando eu era mais jovem, era mais forte ainda. Hoje, quando a gente envelhece, né, Regina, a gente deixa algumas coisas de lado, você pensa mais, né? Mas eu me encontrei muitas vezes como ariana no duro mesmo, principalmente no quesito paciência. É difícil, a paciência, a impulsividade me pegou muitas vezes. Então eu acho que é isso, eu não sou assim, mesmo porque não é uma ciência, né? É uma crença. E acho que de tantas pessoas falar, os arianos realmente correspondem. Pode ser coincidência? Ou será que é influência mesmo? E vamos levando a vida, tá bom? Oi, minha querida, bom dia, tudo bom, Rê? Que bom, amiga, estarmos aqui mais uma vez, conversando sobre 2 temas. O primeiro sobre influência astrológica. Eu não acredito que há nenhum tipo de influência na nossa vida dos astros. E da segunda temática proposta, Rê, sobre a exposição excessiva nas mídias sociais, né, nas redes sociais, realmente algo bem preocupante, sabe? Que diz muito sobre o estado emocional hoje das pessoas, o estado espiritual. Na verdade, acho que tudo começa no estado espiritual, assim, da gente. Essa é a base para os outros pilares. Porque, assim, a pessoa que está com a necessidade excessiva de se expor, de receber comentários, likes sobre sua aparência, quer se mostrar sempre. Estou falando nessa perspectiva de mostrar si mesmo, corpo físico, a aparência física. Isso é bem preocupante porque o físico nosso não mostra o interior. Na verdade, às vezes a gente vê pessoas super em pé fisicamente, mas destruídas, perdidas interiormente, né? Por isso que eu comentei que o princípio de tudo é o nosso estado espiritual, porque quando a gente está em paz espiritualmente, nós estamos com a base fortificada para o nosso eu estar bem, para as nossas ações estarem
em conformidade com o bem-estar nosso, da nossa família, de quem está perto de nós. A partir do momento que você está bem com Deus, está em sintonia com sua religiosidade, não estou falando religião, estou falando religiosidade mesmo, sabe? Essa conexão com o Papai do Céu. Quando você está em perfeita conexão, os frutos bons vêm. Um dos frutos seria, eu baseio minha filosofia de vida na palavra de Deus. A coerência está entre esses bons frutos, a sabedoria. Eu acho que a sabedoria, onde a pessoa faz bom uso dos seus conhecimentos. Não é preciso você se expor toda hora, todo dia, para que as pessoas te conheçam, né? E na verdade não conhecem. É só convivendo, é estando perto mesmo para saber. E assim, não adianta nada você ter 1 milhão de likes e você não ter quem te dá a mão no dia a dia para você passar pelas agruras da vida, né? São tantos crisóis aí que a gente tem que passar sozinhos. Às vezes a gente tem 1 milhão de amigos nas redes sociais, mas na hora de estar contigo, são 3 no máximo. Eu, particularmente, uso as mídias sociais para uma troca de conhecimento, sabe? Em todas as áreas. Todas mesmo. Culinária, na área espiritual, na área funcional, escola. Eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, então direto eu estou postando coisas nesse sentido, para ajudar famílias, educadores e afins, né? Na construção dessas novas gerações. Tudo que eu acho interessante na história, na geografia, na física, na química, nas descobertas científicas, tecnológicas. Então, eu vou trocando. Eu acho que eu faço da minha página um lugar de conhecimento. É isso. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar menos com o que elas têm para oferecer externamente, para mostrar, e focarem mais no seu espiritual e viver em paz com o nosso Criador e mantenedor de nossas vidas. Tá bom, minha amiga?